Chamado a sua atenção, já tinha alertado você para preparar aí a sua Bíblia, né? Hoje eu quero falar com você uma mensagem que está lá no livro de Provérbios, no capítulo 27, e nós vamos começar no versículo 23, algo que me chamou aqui bastante atenção. E eu tenho certeza absoluta que vai ajudar a você. Provérbios capítulo 27, versículo 23 diz assim: procura conhecer o estado das tuas ovelhas, cuida bem dos teus rebanhos. Eu sempre tenho falado nas minhas mensagens, quarta-feira, terça-feira, o caso aqui da Maísa, que são as reuniões dedicadas à área familiar, as reuniões que nós fazemos a oração pela família, ministramos para ensinar as famílias como devem proceder de acordo com a palavra de Deus, que a família, por ser uma instituição criada por Deus, é um dos principais alvos do nosso adversário, do nosso inimigo, que é Satanás. Ele faz de tudo. É uma batalha muito grande dele para tentar, de todas as formas, causar problema nos lares, nas famílias. E nós temos observado nos últimos tempos que os pais, eles têm deixado muito a desejar no cuidado com os seus filhos. Ele não tem cuidado do seu rebanho como deveria de cuidar. O versículo 23, o autor de Provérbios, ele diz que procura conhecer o estado das tuas ovelhas, cuida bem dos teus rebanhos. Os pais, ele devem procurar conhecer o estado dos seus filhos, como é que eles têm andado, como é que eles têm se comportado, quem são as suas amizades. Quantos pais nós atendemos e chegam na igreja desesperados porque dizem que foram surpreendidos. Pastor, de uma hora para outra eu fiquei sabendo que o meu filho está envolvido com drogas. De uma hora para outra eu fiquei sabendo que a minha filha está enveredada aí pelo caminho totalmente errado, está sendo atraída por uma pessoa do mesmo sexo. Com relação ao filho, a mesma coisa. Mas isso não acontece de uma hora para outra. Essas coisas elas se descobrem quando elas vêm à tona. Na verdade, há muito tempo o inimigo já estava trabalhando, o inimigo já estava ali plantando a sua semente, e os pais, infelizmente, têm negligenciado muito nessa área, não têm procurado conhecer o estado das suas ovelhas, não têm procurado conhecer os seus filhos como deveriam. Na verdade, eles já falharam lá atrás. Se nós formos olhar Provérbios capítulo 22, no versículo 6, o autor diz que os pais devem instruir o menino no caminho que deve andar, a criança no caminho que deve andar, porque quando envelhecer não se desviará dele. Mas muitos pais não ensinam seus filhos a amarem a Deus, a respeitarem a Deus, a temerem a Deus. Ontem à noite eu ministrei essa palavra na igreja, mas eu começava a falar dela lá em Gálatas, no capítulo 4, versículo 19, o apóstolo Paulo dizendo que ele estava sentindo a dor de parto mais uma vez, até que Cristo fosse formado naqueles irmãos. Na verdade, eles tinham entregado as suas vidas para Jesus, eles tinham aceitado Jesus Cristo como Salvador, mas com o passar dos dias, com o passar do tempo, eles estavam retrocedendo na fé. Eles estavam voltando a práticas que eram condenadas pelo Senhor, como hoje também nós estamos vendo as pessoas deixando o caminho que deve andar para estarem envolvidos em práticas que não agradam de forma nenhuma a Deus, que são completamente contrárias à palavra de Deus. Está havendo uma inversão muito grande de valores. Aquilo que é errado, aquilo que Deus condena, aquilo que a Bíblia reprova, é considerado pela grande maioria como uma coisa normal, como uma coisa certa.
e a instrução da palavra de Deus, a sabedoria que vem da palavra de Deus para os pais, a instrução que vem para os filhos. Se nós formos olhar Efésios capítulo 6, lá tem instrução para os filhos, diz que os filhos devem temer e respeitar os seus pais, é o primeiro mandamento com promessa, para que vivam muito tempo sobre essa terra e prosperem em seu caminho. Lá tem um recado dado para os pais, que os pais não devem de forma nenhuma tratar os seus filhos de maneira grosseira, não devem provocar a ira dos seus filhos, mas devem criá-los no temor, na admoestação da palavra de Deus. Mas infelizmente tem havido uma negligência muito grande por parte tanto dos pais como dos filhos, por que não dizer das pessoas nos últimos tempos com relação à palavra de Deus. E por isso muitas famílias estão sendo destruídas, famílias estão desestruturadas, os pais estão sofrendo com os seus filhos, que criaram com tanto esforço, que dedicaram as suas vidas para dar o melhor para eles, e de repente descobrem que eles não estão andando no caminho que devem andar. Versículo 24 diz: porque as riquezas não duram para sempre, e duraria a coroa de geração em geração. Muitas vezes os pais, eles foram educados, sempre se esforçaram para andar no caminho que devem andar, sempre procederam de maneira honesta, de maneira correta, e por isso eles acham que, pelo simples fato deles procederem assim, os seus filhos também irão proceder dessa maneira. Mas na verdade os filhos precisam ser ensinados, eles precisam ser corrigidos, disciplinados, porque aqui o autor está dizendo: a coroa, por acaso, ela vai permanecer de geração em geração? Permanecerá se forem ensinados, se forem disciplinados, se forem doutrinados a obedecer a palavra de Deus, a andarem de maneira correta. E a única maneira correta que nós encontramos para um viver de bênção, para um viver de paz, para um viver de uma família estruturada, é a palavra de Deus. Se não forem ensinados, se os pais não vigiarem, se os pais não atentarem para conhecer o estado dos seus filhos, não procurarem saber, conhecer de fato quem são as suas amizades, o que eles estão vendo na internet. Hoje nós estamos vendo uma facilidade muito grande, crianças com 8 anos de idade, 9 anos, até menos do que isso, já estão munidas de celular, de tablets, acessando aí a internet, conversando. Muitas vezes os pais não estão nem aí, não procuram observar com quem eles estão conversando, que tipo de conversa eles estão tendo, e por isso depois lá na frente padecem, depois lá na frente sofrem. Como diz na linguagem bem popular, eles vão correr atrás do prejuízo. Versículo 25 diz assim: quando o feno é removido e aparece a erva verde, e recolhem-se as ervas dos montes, os cordeiros te proverão de vestes, os bodes do preço do teu campo. Haverá bastante leite de cabras para o teu sustento, para o sustento da tua casa e das tuas criadas. É uma palavra que parece que não tem nada a ver com a família, mas o Espírito Santo é quem dirige todas as coisas, e ele falou de uma maneira muito especial comigo nessa palavra para a família. Preste bastante atenção. Quando o feno é removido, quando é tirado aquela casca grossa, quando é retirada aquela sujeira, aquilo que está impedindo, da erva brotar. E eu digo que a terra aqui é o coração da pessoa. Quando o coração da pessoa é limpo, quando é removida a sujeira, muitas vezes uma mágoa, um ressentimento, é um ódio que a pessoa carrega no coração, é uma prática errada que ela carrega com ela tanto tempo. Quando isso é removido, quando isso é retirado, a erva ela encontra o direito de crescer, de desenvolver nessa terra. Eu digo aqui que a erva chama-se a palavra de Deus, o ensinamento da palavra de Deus, a doutrina, o conhecimento da palavra de Deus, encontra a oportunidade de se desenvolver, de crescer nessa terra que é o coração, e aí vai produzir os frutos
aí a pessoa vai ter uma família abençoada, onde ali os seus filhos estarão em volta. Daqui a pouco eu vou pedir para você abrir no Salmo 128, que é maravilhosa a mensagem que tem ali, para nós complementarmos aqui esse entendimento que nós estamos passando para você. Mas muitas vezes os pais, eles estão carregados de iniquidade, carregados de pensamentos errados, de sentimentos tortuosos, e isso são passados para os seus filhos. Os filhos crescem, em vez de conhecerem o amor de Deus, o amor pelo próximo, eles crescem dentro de uma casa conhecendo ódio, conhecendo o desejo de vingança, conhecendo a maneira de proceder de forma ilegal, usando de artimanhas, às vezes, para fechar um negócio. Eu costumo sempre dizer que os filhos, eles aprendem muito mais com o comportamento dos seus pais, com a maneira dos seus pais procederem, do que por eles tanto falarem. Claro que tem que ensinar, tem que doutrinar, tem que chamar a atenção, tem que corrigir, mas se os pais procederem de maneira correta, andando no caminho, os filhos vão aprender. Eles aprendem muito mais com o exemplo dado pelo dia a dia. Mas infelizmente em muitos lares os filhos não encontram esse bom testemunho, esse bom exemplo. O feno, ele está impedindo da erva crescer, ele está impedindo do alimento que esses cordeiros, esses filhos tanto precisam para terem uma vida abençoada, para terem uma vida de paz, uma vida de alegria, e ainda terem direito a morar no céu, ainda ter direito à salvação. E por que não dizer que aqui fala de uma vida próspera nesta terra? Como eu disse para você, veja bem agora o que o Senhor tem revelado para nós aqui no Salmos 128. Essa mensagem eu vou dar hoje à noite na igreja aqui na Maísa. Falei ontem lá em Cajazeiras, na igreja, e hoje aqui na Maísa eu vou dar a mesma mensagem, mas de maneira bem mais abrangente, né? Salmo 128, no versículo 1, diz assim: bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. Olha o que diz agora no versículo 3: a tua mulher será como a videira frutífera no interior da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira ao redor da tua mesa. Hoje, nós que mais presenciamos é uma família, inclusive no momento das refeições, que eu digo que isso é um momento sagrado, é um momento onde a família deveria se reunir em volta da mesa, os pais com os seus filhos, e ali terem aquele momento de comunhão, em primeiro lugar agradecendo a Deus pela bênção de ter o alimento todos os dias, consagrando aquela refeição ao Senhor e aproveitando aquele momento, aquela oportunidade para conversarem, os pais para conhecerem o estado das suas ovelhas, para verem como está o seu rebanho, os filhos ali atentos, adquirindo os ensinamentos dos seus pais. Mas infelizmente, numa casa onde o cabeça, numa casa onde o pai ou a mãe não teme a Deus, não respeita a Deus, até no momento das refeições é atribulado. Hoje o que a gente mais observa são os filhos correndo de um lado para outro, cada um pega lá a sua refeição, um vai para diante do computador, outro com o celular na mão, outro vai para a televisão, enfim, perdem um grande momento de terem comunhão e de serem instruídos, de serem aconselhados pelo Espírito Santo de Deus. Mas aquele que teme ao Senhor diz que a mulher é uma videira frutífera no interior da sua casa. Quantas esposas nem da casa cuidam mais, não cuidam mais do seu lar, não cuidam do seu marido, não dão atenção como deveriam, não respeitam, não são submissas. Essa submissão aqui não está falando de escravidão, né? Não está falando também do marido maltratar a esposa, jamais, porque a palavra de Deus lá em Efésios, quando fala do casal, diz que o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a sua igreja, morrendo e se entregando por ela.
né, dando a sua vida por ela. Muitos maridos também maltratam a esposa. E se esse casal for um casal que teme realmente a Deus, que respeita a palavra de Deus, aqui está a promessa. Os filhos estarão como plantas de oliveira ao redor da sua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. De Sião, o Senhor te abençoará, verás a prosperidade, terá uma família com suprimento, sem falta de nada. De Jerusalém, por todos os dias da tua vida, verás os filhos de teus filhos. Que promessa linda! Você vai poder, inclusive, ajudar até mesmo na criação dos seus netos. Vai contemplar os netinhos ali, correndo na sua casa, em volta da sua mesa, você podendo, tendo a oportunidade de ensinar o caminho que se deve andar, ajudando os pais. A paz seja sobre Israel. Eu termino dizendo: a paz seja sobre o seu lar, seja sobre a sua casa. Mas para isso, lembre-se de onde nós começamos, Provérbios 27, versículo 23. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas, verifica como anda o teu rebanho, veja o que está acontecendo em sua volta, porque a Bíblia diz que não há nada oculto que não venha a ser revelado. Talvez você tenha uma desconfiança que o seu filho já não está bem, sua filha já não anda tão bem, mas você simplesmente descarta isso, vai deixando para amanhã, para depois, e o tempo passa, e quando menos você esperar, a situação se agravou e a batalha é muito grande para poder reverter a situação. Claro que o nosso Deus é poderoso. A palavra de Deus diz que o impossível aos homens é possível a Deus. Se já chegou a uma situação que parece irreversível, que não tem mais jeito, eu termino dizendo para você que está me ouvindo pela Rádio Asas da Esperança, programa Hora da Graça de Deus em seu lar, e também os amigos aqui do Facebook: o impossível aos homens é possível a Deus. Apresente-se a Deus, passe a temer, retira o feno, tudo aquilo que está atrapalhando, impedindo, a mágoa, o ressentimento, a tristeza, o ódio, a raiva, o rancor, a ira, o desejo errado, a prática errada. Essa erva vai ter a oportunidade de crescer, que é a palavra que foi ministrada, ela vai desenvolver e ela vai ser alimento para o teu rebanho, e pode ter certeza absoluta que esse rebanho te dará muita alegria. Diz lá o Provérbios capítulo 27, que desse rebanho virá o suprimento para toda a casa. E eu tenho certeza que se você proceder dessa maneira, Deus vai te abençoar, vai reverter essa situação. E você que ainda tem tempo, seus filhos ainda são pequenininhos, você ensina o caminho que eles devem andar, não desgruda do pé deles no sentido de observar, de instruí-los, de corrigir quando for necessário, e o mais o Senhor fará. No momento de oração, vamos entrar agora em oração, unir a nossa fé, e Deus vai abençoar. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. Meu Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, eu uno a minha fé com todas estas pessoas que estão nos ouvindo agora. Meu Deus, em especial hoje, eu oro pela família, instituição criada pelo Senhor, e muitas delas já estão desestruturadas, muitas delas estão divididas. São pais que sofrem porque estão vendo seus filhos se perdendo no álcool, nas drogas, na prostituição, no lesbianismo, na idolatria, servindo, meu Pai, aos espíritos imundos, no ocultismo. São tantas os males, são tantos as investidas, são tantas as setas malignas para fazer, meu Pai, com que a família seja destruída, o adultério, a prostituição. Mas em nome do Senhor Jesus, eu repreendo e eu paraliso agora toda a ação do mal nesta família, nesta casa. Eu digo em nome de Jesus: saia da vida dessa esposa, você, espírito maldito que está perturbando a mente dela, fazendo ela pensar
em abandonar o lar, em deixar o esposo, ir embora. Em nome de Jesus, eu digo, sai agora, solte a vida desse marido que já está enveredado pelo caminho do adultério. Meu Deus, em nome de Jesus, eu repreendo e paraliso agora também a ação do mal, esse espírito imundo que faz com que essa mulher tenha capacidade, ó Deus, de olhar para o marido da outra e até mesmo chegar às vias de fato. Em nome do Senhor Jesus, eu digo, sai dessa casa, vai embora dessa família, em nome de Jesus. Espírito da rebeldia, da desobediência, das brigas, das contendas, em nome do Senhor, todo mal vai embora. Esse